A paz de Cristo, irmãos. Então, mais um dia aqui fazer um estudo da Palavra de Deus, a qual você já deve ter visto aí o tema aí. Os crentes vivendo em maldição por causa do Velho Testamento. Você pode perguntar, mas como assim, irmão? É isso que nós vamos entender sobre a Palavra de Deus nesse dia, nesse estudo aí. E para quem não me conhece, sou Aurelino Moraes. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, não paga nada para se inscrever, para que esse evangelho chegue até mais vidas aí, chegue ao entendimento de mais pessoas aí. E compartilhe aí com teus amigos aí. E vamos seguir em frente. Vamos dar seguimento que é o nosso estudo hoje. Por que desse tema aí? Então nós vamos entender no decorrer da lição aí da Palavra de Deus. O que eu falo aqui não é o que eu acho nem o que eu penso, mas sim o que está escrito na Palavra de Deus. É isso que nós estamos seguindo aqui, é a Palavra de Deus e nada mais com o que eu acho ou com o que eu penso, não. Vamos então entrar no entendimento aí da Palavra de Deus. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3,14. Nós vamos dar seguimento aqui no nosso estudo. E diz assim: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Então a mente da maioria dos cristãos estão fechado e não entenderam a palavra de Deus, porque eles vivem lendo a antiga aliança. E não sou eu que estou falando não, está escrito aqui, ó. Quando é lida a antiga aliança. Então, enquanto está sendo lida a antiga aliança, o véu está tampando o entendimento sobre a palavra do Senhor. O véu ele só vai ser retirado em Cristo. E olha só o tamanho da cegueira. Então, aquele que ainda está lendo a velha aliança, eles não estão em Cristo Jesus. Ele está em Moisés. Mas como assim, irmão? Se eu creio em Cristo, você diz que crê em Cristo, mas segue Moisés por causa do Velho Testamento. Então é isso que não entra na cabeça dos cristãos, que a velha aliança ela tem um véu que não deixa abrir o entendimento para que sejamos libertos por Cristo, nossa mente seja aberta. Que o véu ele só é retirado quando é em Cristo Jesus. Então, quando você entender o que é o Evangelho de Cristo, a sua mente o véu vai ser retirado, a mente vai ser aberta. Vamos seguir? Gálatas 3,10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, ó, o mais agravante ainda, que aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, por causa do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Ah, irmão, mas eu não pratico a lei. Se você batiza nas águas, se você faz jejum, se você faz campanha, você vai buscar no monte, você vai buscar Deus não sei aonde, você está na prática da lei, sim. Porque todo o Velho Testamento ele está na prática da lei. Então por isso aqueles que estão na prática da lei, eles estão debaixo de maldição. Porque ele tem que cumprir, se ele fazer uma coisa do Antigo Testamento, ele tem que praticar os 613 mandamentos do Antigo Testamento, a qual ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu cumprir. Por isso o Cristo ele veio para abolir o Antigo Testamento, para nos dar liberdade das prisões da lei. Então aqui, ó,
aqueles que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então está trazendo maldição para a tua vida. Você pensa que está trazendo bênção, não, mas está trazendo maldição. Porque está escrito, ó. É porque está escrito na palavra do Senhor. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, se você pratica o jejum, você tem que circuncidar também. Se você faz campanha no monte, você tem que praticar a lei do, do Velho Testamento. Todas elas à risca, senão a maldição vem para a sua vida. Então está debaixo de maldição por causa dessas coisas. Então é isso que eu quero que você entenda. Enquanto você estiver na lição da antiga aliança, você está aí debaixo de maldição. A qual eu também fiquei muitos anos, não lia, não procurava entender a palavra de Deus. Mas eu me dispus a estudar, porque eu fiz teologia, mas eles nunca ensinaram isso na teologia. Aliás, a teologia é uma prática do homem, porque é um livro mastigado que eles dão da prática do homem, não ensinam essas coisas da palavra de Deus. Eu fiz teologia, eu tenho um diploma aqui de teologia, mas nunca me ensinaram isso. Vamos dar seguimento. Gálatas 3:11. É evidente que diante de Deus ninguém, evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá da fé. Então, enquanto você estiver lendo o Velho Testamento, praticando o Velho Testamento, você não vai ser justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Você tem que viver da fé, irmãos. Não diante da prática da lei, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ela não foi perfeita. Por isso que foi dado lugar para uma nova aliança. E os cristãos estão aí achando que estão servindo o Senhor, indo buscar Deus lá na igreja e praticando o Velho Testamento, porque nas igrejas só são pregados o Velho Testamento, só são ensinados a velha aliança, e aonde está colocando os seus fiéis todos embaixo de maldição. Isso é que eu demorei a entender também, mas graças a Deus eu tive entendimento, e por isso estou colocando esse estudo aí para que você entenda que a prática da velha aliança traz você para baixo da maldição do Velho Testamento. Romanos 7:6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, aquilo que nos prendia, que na verdade nós não, mas os que viviam debaixo da primeira aliança, foram libertados da lei. Eles vivem da prática da lei. E o que a igreja hoje está trazendo? Toda a prática da lei de novo para dentro da igreja. Trouxeram aí há 1000 anos aí praticando a lei dentro da igreja, onde que nós temos que ver conforme o novo modo de espírito. Hoje nós vemos por fé e no Espírito de Deus, não segundo a velha forma da lei escrita. Então a velha forma da lei escrita que foi dada a Moisés, nós não devemos viver segundo a velha forma da lei escrita. Então nós temos que viver em novidade de espírito. Mas isso não é ensinado nas igrejas. E muitos ainda estão com a mente de Moisés. Quando você ouve uma palavra dessa, eles esse aí está louco. Mas não é eu que estou falando e nem eu que estou achando, está escrito aqui, ó. Que não sirvamos conforme o novo, que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Está muito claro aqui, não é para nós servir conforme a velha lei que estava escrita, foi dado a Moisés. Então nós temos que viver em novidade de vida, irmãos. E senão nós vamos estar trazendo
maldição para nossas vidas. 2 Coríntios 3:7. O ministério que trouxe a morte, olha só, o ministério que trouxe o quê? A morte. O ministério da antiga aliança, ele só trouxe morte, irmão. Não trouxe vida, não trouxe novidade de vida. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O que foi gravado em letras em pedras? Foi os 10 mandamentos. Foi dado para Moisés. E era um ministério de morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Desvanecente quer dizer que ia terminar, não era contínuo, não era para sempre, ela ia envelhecendo, ia se acabar. Então, esse é um ministério de morte, que foi gravado em letras em pedras. Então isso não trouxe vida para ninguém, era um ministério de condenação e morte. Daí quando Cristo veio, trouxe sim a novo modo de vida em espírito para os cristãos. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aquele que conhece a verdade, ele vai ser uma pessoa liberta. Ele não vai estar aprisionado mais nas práticas do Velho Testamento, pagando o preço, fazendo campanha no monte, buscando Deus lá no monte, fazendo essas práticas de sacrifício, a qual é obras mortas. Então, aquele que crê em Cristo, ele conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade era essa? Vamos ver. João 14:6. E respondeu-lhe Jesus: eu sou a verdade. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui, se você está praticando o Velho Testamento, você não conhece a verdade. Porque Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tem que ser por Cristo para ver a verdade. Se tu vive na antiga aliança, você não vive uma verdade. Porque essa verdade, ela foi uma verdade para os judeus daquela época. Não é mais verdade para nós. Esse já é passado, era o Velho Testamento, era para os judeus, não era para nós que somos gentios e vivemos no tempo da graça. 2 Coríntios 3,15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Isso serve ainda para a igreja nos dias de hoje, porque de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Então, quando eu falo em corações aqui, é entendimento. Porque tudo que vem primeiro o nosso entendimento. Então, até hoje, quando é lido Moisés, não é lido Moisés, é lido as leis de Moisés, o Antigo Testamento, onde foi praticada as leis de Moisés. Então, até hoje, quando é lido Moisés, um véu cobre os seus corações, cobre o entendimento. Então, o entendimento de Cristo não chega para aqueles que praticam as obras de Moisés, praticam as leis de Moisés. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu se retirará. Eita! Piorou ainda. Porque aqui, segundo essa palavra, enquanto estiver na prática do Velho Testamento, ele não é convertido. Não é convertido a Cristo. É seguidor de Moisés.
Está aqui escrito, ó, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Enquanto estiverem praticando o Velho Testamento com as leis de Moisés, então você não é convertido a Cristo ainda, você é convertido a Moisés e não a Cristo. Ah, irmão, você não pode falar isso, mas não é eu que estou falando, está escrito aqui, ó, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Enquanto estiver lendo Moisés, ainda está com véu. Então não entendeu que em Cristo é que há liberdade. Está preso às leis de Moisés. Está preso no Velho Testamento. Ah, mas o Velho Testamento não quer dizer que eu pratico as leis de Moisés. Todo o Velho Testamento, a Antiga Aliança, é baseada nas leis de Moisés. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você está preso nas leis de Moisés, na prática das leis de Moisés, do Velho Testamento, o Espírito do Senhor ainda não está na tua vida, porque você ainda não foi liberto. Está aprisionado ainda no Antigo Testamento e não vive o verdadeiro Espírito de Cristo. Vamos ler novamente? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, se você ainda está preso na prática da antiga aliança, o Espírito do Senhor ainda não te libertou, você não está liberto em Cristo Jesus. Gálatas 5,4. Você que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Olha, aqueles que estão na prática da lei, do Velho Testamento, estão separados de Cristo. Olha como é grave isso, irmãos. Cristo é a principal obra das nossas vidas. Mas temos que entender que se nós estivermos ainda nas práticas do Velho Testamento, Cristo não verdadeiramente não te libertou, não nos libertou. E ó, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, estão longe da graça. Então quem está no velha aliança, no Velho Testamento, nessas práticas aí, está separado de Cristo. Isso é grave, muito grave. Olha, está separado de Cristo. Aqueles que procuram se justificar pela lei, a lei do Velho Testamento. Não estamos falando da lei do nosso país, não. Estamos falando da lei do Antigo Testamento, da Velha Aliança. E as pessoas procuram se justificar diante de Deus praticando jejum, que era da Antiga Aliança, da lei de Moisés, com campanha de oração, que é a prática judaica da lei de Moisés, buscar no monte, oração no monte também, que é a prática das leis de Moisés. Então todas essas coisas aí, e segue muitas coisas, que eram práticas dos judeus e da Antiga Aliança. Então eles não estão justificados diante de Deus e estão separados de Cristo. Se separaram de Cristo. Ah, não, mas eu sirvo a Cristo, mas fica praticando as leis de Moisés, o Antigo Testamento, está separado de Cristo, porque não consegue ficar com dois senhores, com Moisés e Cristo. Ou segue um ou segue a outro. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça, para a justificação de todo aquele que crê. Então, se você acredita em Cristo, o fim da lei para você acabou, não tem mais lei para você. As leis do Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele vai servir para você entender a história, mas a prática dele para você chegou ao fim. Você não tem que praticar nada do Velho Testamento. Porque o fim da lei é Cristo
para a justificação de todo aquele que crê. Se você pratica a lei do Velho Testamento, as práticas do Velho Testamento, então você não é justificado por Cristo. Cristo não te justificou ainda, porque você ainda está na prática, porque o fim da lei é Cristo. Então Cristo ele pôs fim à lei de Moisés, pôs fim ao Velho Testamento, e para você tem que crer em Cristo e deixar essas práticas para que você seja justificado por Cristo. Certo? Vamos dar seguimento. João 8,36. Portanto, se os filhos os libertar, vocês de fato serão livres. Então, se Cristo nos libertou, nós somos livres. Nós estamos... O fim da lei foi Cristo para nós. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus. E não em Moisés, nas leis de Moisés, nas práticas das leis de Moisés. Isso ficou para trás. Nós temos que seguir a Cristo Jesus. E nós somos livres em Cristo Jesus. Ah, irmão, mas daí eu posso fazer tudo o que quiser. Posso beber, posso me drogar, posso fazer... Não, você não pode. Porque aí você está dando ocasião à carne. E tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você vai ter, vai ter ajuste de conta. Então você vai colher a maldade, aquilo que você plantar. Você está livre para viver em Cristo Jesus. Você não é obrigado a nada em Cristo Jesus. Então, quando você serve a Cristo, você não é obrigado a nada. A tua obrigação é viver de fé em fé no Cristo ressuscitado. Não segundo as ordens de alguém porque você é obrigado a estar em algum lugar, não. Você é livre em Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitado é o teu ponto de fé. Então ele fez todas as coisas para nos dar liberdade. Nós não temos que se justificar diante dele por algum mérito nosso. O mérito não é nosso, o mérito foi dele, que ele fez todas as coisas. Ah, irmão, mas então eu não posso fazer nada para me justificar diante de Deus. Eu não tenho que fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, irmãos, um dia os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós precisamos para fazer a obra de Deus? Ele disse: creia somente naquele que me enviou. Então é só crer, irmão, só basta crer em Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Então não precisa você ficar se batendo, correndo de um lado para o outro. Então você só creia em Cristo Jesus, certo? Então fique com esse entendimento aí, leia com atenção, examine os versículos, que Deus possa iluminar a tua mente e você seja uma pessoa abençoada e descansa em Cristo Jesus. Não fique se batendo atrás das leis do Antigo Testamento, da Velha Aliança, porque você vai trazer maldição para a tua vida e você não vai estar liberto em Cristo Jesus. Então em Cristo está todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então você tem que crer e deixar as práticas da Velha Aliança, a qual nós temos aqui nesse dia. E que Deus possa abençoar, que você viva uma vida tranquila, abençoada em Cristo Jesus, o ressuscitado. Deus abençoe a todos aí. E logo mais, nós temos mais vídeo aí no canal. Siga aí no canal, se compartilhe aí os vídeos, deixa seu joinha aí e se inscreva no canal aí para que você, quando sair vídeo, você seja notificado em primeira mão aí. Até mais, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.